Bom, o tamanho do vetor U, vetorial V, nós podemos conseguir através daquela própria equação que calcula o tamanho do vetor que a gente trabalhou lá no conteúdo de vetores, né? Raiz quadrada das coordenadas desse vetor ao quadrado. No entanto, né, a gente, para fazer a abordagem com as aplicações do produto vetorial, a gente precisa de dar esse embasamento aqui na identidade de Lagrange, que é uma nova forma de calcular, ou uma outra fórmula de calcular o tamanho desse vetor, o vetorial V. Então, para isso, né, essa aqui é a identidade de Lagrange, né, nós vamos fazer o seguinte. Vocês se lembram que a gente tem duas formas de calcular o produto escalar, e uma delas é assim: U escalar V é igual ao tamanho de U, que multiplica o tamanho de V, cosseno θ. Logo, o que vai acontecer? Nós vamos substituir isso, né, aqui na identidade de Lagrange. E vai ficar, olha, tamanho de U vetorial V ao quadrado é igual ao tamanho de U ao quadrado, que multiplica tamanho de V ao quadrado, menos, substituindo aqui, tamanho de U, que multiplica tamanho de V, cosseno θ elevado ao quadrado, né? E aí a gente eleva aqui e vai sair dessa elevação exatamente tamanho de U ao quadrado, que multiplica tamanho de V ao quadrado, menos tamanho de U ao quadrado, que multiplica tamanho de V ao quadrado, que multiplica cosseno quadrado de θ. Se a gente observar, esses dois caras aqui, eles são termos em comum, né? São fatores em comum nos dois termos aqui. Então, a gente vai tirar esse fator comum aí, né? Então, essa identidade Lagrange, né? A gente está trabalhando ela. Vai ficar tirando o fator comum ao quadrado, que multiplica V, tamanho de V ao quadrado. Abrir parêntese. Esse termo que divide esse dá 1. O sinal é menos. Esse termo todo aqui que divide esse, sobra só cosseno quadrado de θ. Não sei se vocês se lembram, mas a identidade trigonométrica fundamental, diz o seguinte, que cosseno quadrado de θ mais seno quadrado de θ é sempre igual a 1. Essa é a identidade trigonométrica fundamental. E se eu pegar essa identidade e isolar o seno quadrado de θ é igual a 1 menos cosseno quadrado de θ. Então a gente vai substituir aqui, né, por seno quadrado de θ. Logo nós vamos ficar trabalhando a identidade Lagrange ao quadrado, que é igual ao tamanho de U quadrado, que multiplica tamanho de V quadrado, que multiplica seno quadrado de θ. Como está elevado ao quadrado, isso gera uma raiz aqui, né? E é um produto, todo mundo elevado a expoente. Eu posso aplicar raiz aqui, pensando nesse formato, e a gente vai conseguir chegar nessa equação aqui, ó. Que o tamanho do vetor produto vetorial de U e V, ele vai ser sempre igual ao tamanho de U, tamanho de V, seno θ. Então, isso aqui é a caracterização do tamanho do produto vetorial do vetor U vetorial V. Tranquilos? A interpretação geométrica é o que nós conhecemos como uma das aplicações do produto vetorial. Então, o que nós consideramos aqui? Dois vetores, né? A gente traz esses vetores aqui com origem no mesmo ponto e um ângulo entre eles, θ. Quaisquer dois vetores que não sejam paralelos, né, que não tenham a mesma direção, eles determinam um paralelogramo. E o paralelogramo é essa figura que a gente está desenhando aqui.
Bom, dentro da geometria, ou fazendo alusão à geometria euclidiana, é uma figura plana, né? E toda figura plana, ela tem área. E dentro da geometria, na perspectiva da geometria euclidiana, a área do paralelogramo é base vezes altura. Se a gente observar esse paralelogramo aqui, a base desse paralelogramo é o tamanho desse vetor aqui, ó, do tamanho do vetor V. Beleza? Base, então, o tamanho do vetor V. Logo, se eu perguntasse qual é a altura desse vetor aí, eu tenho certeza que alguns iriam falar, é o tamanho de U, né? Só que a altura não pode ser o tamanho de U, porque o U está inclinado. E quem que é a altura, então? A altura é essa distância, apesar dela não se mostrar dentro do paralelogramo, mas essa distância entre a base inferior e a superior. A altura é isso aqui. E como que eu descubro essa altura aqui para eu poder calcular a área? Olha, eu vou ter que recorrer às relações trigonométricas, das quais eu vou listar elas aqui. A gente tem um triângulo retângulo aqui, né? E aí nós temos a relação de seno, cosseno, tangente. Mais específico, vou listar as duas. Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa desse ângulo. Cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa desse ângulo. Então, eu quero descobrir quem? A altura. A informação que eu posso ter é o tamanho de U. O tamanho de U é a hipotenusa, né? Então, hipotenusa e cateto oposto a esse ângulo. Hipotenusa e cateto oposto, está aqui, a relação é seno. Então, seno desse ângulo aqui é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Multiplicando cruzado, eu sei que o H que eu precisava, ele vai ser igual ao tamanho de U seno θ. Beleza, tranquilo, já sei quem é o H e já sei quem é o B. Logo, a área desse paralelogramo é a base dele vezes a altura na geometria euclidiana, de tal forma que a área corresponde a tamanho de V, né? Que multiplica tamanho de U seno θ. Bom, aqui é produto, né? Produto de dois números, então a ordem não altera os fatores. Eu posso colocar assim: tamanho de U, tamanho de V, seno θ. E por uma bela coincidência, né? Esse cara tá aqui, ó. Logo, para a gente calcular a área do paralelogramo determinado por dois vetores, basta eu fazer o tamanho do produto vetorial entre eles. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: a área é o produto vetorial? Não. Não, porque são duas coisas distintas, né? A área é um elemento geométrico de duas dimensões, comprimento e largura. E o tamanho do produto vetorial é o tamanho, é um comprimento só. Então são duas coisas em dimensões. Um está em duas dimensões, o outro está em uma dimensão. A área está em duas dimensões. E o tamanho do produto vetorial está em uma dimensão só. Só que eles têm o mesmo número, né? O número que representa a área é o mesmo número que representa o tamanho do vetor produto vetorial. Então a gente usa esse mesmo número para representar a área. Então, se você quiser falar em área dentro da geometria analítica, somente produto vetorial vai conseguir responder. E especificamente, qualquer área dentro de geometria analítica envolvendo, vou precisar de dois vetores. Por quê? Porque a área, a gente calcula a área de paralelogramo específico, né?
E a área do paralelogramo determinado por esses dois vetores é exatamente o tamanho do produto vetorial entre eles, né? Bom, então, para a gente, né, fechar, a gente vai mostrar só uma coisinha aqui, que é justamente, e se eu tenho dois vetores, sei lá, U e V, então eles determinam um paralelogramo, beleza, que maravilha, determina um paralelogramo aí. Qual que é a área desse paralelogramo? Olha, é o tamanho do vetor, produto vetorial entre U e V. Beleza, e se eu dividir o paralelogramo aqui nessa situação, a gente gera duas figuras, né? Que figuras são essas? Triângulo, triângulo, né? Então, desconsidera essa parte que o coiseja e trabalha com triângulo, né? Qual que é a área do triângulo determinado pelos dois vetores? É exatamente, né? Vou colocar a área AAT, área do triângulo, é exatamente a área do paralelogramo dividido por 2, que é exatamente o tamanho do produto vetorial entre os vetores que geraram esse triângulo dividido por 2. Tranquilos?